Fala pessoas, beleza? Bom, vamos lá então. Agora a gente vai começar manejo com crianças, tá? Nós temos quase que um sistema padrão de lidar com crianças. A gente está falando da psicologia, tá? Psicologia infantil. Por que a gente vai começar com a criança? Óbvio, tá? A criança é o maior público atendido e é o público que está em situação de vulnerabilidade maior pelo fato dela não conseguir se cuidar, né? E dar conta de sua própria vida, né? De sua condição de vivência. Então é o público mais importante para você conhecer. Então a gente vai começar com manejo específico agora com crianças, certo? O que é importante no manejo com criança? Duas áreas para o educador social conhecer de fato, tá? Para ele já começar a entender a teoria e começar a entender o manejo e a aplicação do manejo, certo? Primeiro, pedagogia, né? Na verdade não está na ordem, pedagogia e depois psicologia. Né? Pedagogia, você precisa entender ali como é que vai funcionar toda a relação de educação da criança, de como a criança aprende, de como é que ela percebe as coisas, né? De como é que você constrói essa capacidade intelectual, essa capacidade cognitiva da criança, certo? E quando nós estamos falando de criança, eu estou falando até os 12 anos, então é um período bem grande. Depois a gente vai ver a psicologia do desenvolvimento da criança, tá? Porque nós vamos ver outros aspectos. A gente vai ver questões emocionais, questões afetivas, a gente vai ver questões de relacionamento. Isso é muito importante, para que você construa um manejo humano com a criança, tá? E você consiga trabalhar com aquelas questões que são mais complexas, tá? Lembrando sempre que a ideia aqui não é você invadir o espaço de outro profissional, tá? Você não é psicólogo. Então, você, educador social, vai aprender manejos que uma pessoa, um educador social, pode utilizar e até aí ele não está utilizando coisas específicas, tá? De um psicólogo, que só pode ser usado em um atendimento clínico, né? Que tem a ver com toda a dinâmica ética dele. Não, você vai usar coisas que tem muito a ver com a questão terapia e tem muito a ver com a questão de eu posso utilizar porque isso é uma dinâmica relacional, é uma dinâmica de conversação, de abordagem e vocês vão entender, tá bom? Então assim, a gente vai pegar criança no pedagógico, no psicológico, né, nessas áreas e no assistencial, na questão da assistência social. Isso na verdade, galera, vai ser mais tranquilo, tá? Por que vai ser mais tranquilo? Porque na assistência social, no lidar com a criança, o domínio maior da área tem que ser do assistente social. Ele, de fato, que vai pegar essa criança e vai trabalhar a maior quantidade de questões possíveis da assistência social. O educador social vai lidar com muito pouco dela. Ele vai lidar com uma parte de entender quais são os direitos dessa criança, o que ele, educador, pode fazer, né, em prol dessa criança, pensando nos direitos dessa criança, né, e como é que ele pode direcionar, ajudar na educação dessa criança, sabendo qual é o universo da assistência social que alcança essa criança, que são os seus direitos, que são os seus deveres, certo? Então, a gente vai ter esses três pilares aí que vão ser trabalhados, certo? O primeiro pilar que a gente vai trabalhar vai ser uma coisa importante. Nós vamos começar pelo pedagógico agora, e a gente vai entender primeiro como é que a criança, como é que ela aprende. Vocês já viram aqui no curso sobre família, né? Psicologia da família. Vários vídeos que vão explicando mais ou menos como é que é a família. Eu diria até que de uma forma bem bacana, mais ampla na verdade. Como é que é a família, qual é a ideia de família, como é que os grupos de família funcionam, né? Os vários formatos, como é que isso influencia no desenvolvimento da criança. E agora a gente vai ver como é que essa criança aprende, né? Quais são as suas inteligências. Nós vamos começar pelo tema múltiplas inteligências. São vários vídeos. Depois de múltiplas inteligências, a gente vai entrando na questão pedagógica, depois na questão psicológica. O que você precisa entender? Qual a importância das múltiplas inteligências? A importância é que
você vai terminar o vídeo e você vai entender que ao trabalhar com a criança, você vai poder estimular todas elas, ou algumas delas de forma muito eficiente. Então é muito importante você conhecer todas essas múltiplas inteligências. Porque cada múltipla inteligência, cada inteligência que está nesse grupo, é um esquema que você pode trabalhar, né? Vamos supor, você quer trabalhar dentro das múltiplas inteligências, você quer trabalhar um período aí, por exemplo, você está no CCA, você está num CRAS, né, trabalhando ali, acolhendo as famílias e focando, por exemplo, nas crianças, ou então você está trabalhando com todo o grupo familiar, está pegando as crianças, os idosos, os jovens, né? E você com as crianças está a fim de trabalhar música. Entendendo sobre as múltiplas inteligências, entendendo sobre o desenvolvimento da inteligência, entendendo como é que essa criança pode absorver esse conhecimento e como é que isso se transforma em um conhecimento, como é que isso motiva o seu desenvolvimento e como é que isso dá resultados para ela. Entendendo isso, você é capaz de pegar atividades musicais, certo? Elementos de atividades musicais, construir atividades, monitorar as atividades, certo? Acompanhar e entender como é que foi aplicado no começo e quais que foram os resultados no final, especificamente na ideia de conhecimento musical, habilidades musicais. Por quê? Porque você entendeu que são múltiplas inteligências, dentro dela a inteligência musical, como é que ela funciona na questão psicológica da criança, pedagógica da criança, né? Como é que ela funciona na questão social da criança, como é importante, e isso vai fazer todo um desenvolvimento dessa criança. Então você conhecer as múltiplas inteligências é condição, como o pessoal fala, eu vou falar muito bonito agora, condição sine qua non. É uma condição que é necessária, tem que acontecer, tá? Isso tem que acontecer. Você precisa conhecer as dinâmicas de trabalho com criança e entender ali que existem muitas inteligências e como elas podem ser trabalhadas, tá? Dentro de múltiplas inteligências, nós vamos ter várias atividades. Então, não só vou passar as múltiplas inteligências, vou ensinar para você toda essa dinâmica de múltiplas inteligências. E a partir disso eu vou expor para vocês atividades também. Então vocês vão ter atividades específicas para trabalhar com múltiplas inteligências. Algumas atividades. Depois que você entendeu esse universo das múltiplas inteligências, vai ficar muito mais fácil você pegar uma atividade e aplicar usando toda essa teoria que você aprendeu e usando também esses manejos que eu vou estar ensinando, tá? Então a gente vai entrar agora numa nova aventura aqui no curso. Então se prepara que você vai começar a se qualificar, tá, de uma forma mais ampla para trabalhar com crianças, certo? Com um conhecimento técnico muito maior, beleza? Espero que você tenha curtido e gostado. Essa aula é essencial de introdução para esse módulo que você tá, que a gente vai ver muita coisa. Acabou o vídeo? Provavelmente esse vídeo não vai ter nenhuma pergunta para você, mas nos próximos vão ter. Ó, você tá gostando, né, do curso? Pô, tá top. Esse curso ele é assim, meio monstruoso, né? Mas compartilha com a galera, certo? Tamo junto, valeu e até a próxima aula.